Você acorda cansada, como se tivesse passado a noite inteira apagando o incêndio que ninguém mais vê. Um fogo interno que queima sem chamas visíveis, que consome sem deixar cinzas. A energia escoa pelo seu corpo como água por um vaso rachado. Você dá ao parceiro, aos filhos, ao trabalho, mas permanece vazia. Sempre vazia. E há algo mais, algo que cresce no fundo do seu ventre. Uma raiva, silenciosa, perigosa. Você sente ela pulsar, mas há terror em soltá-la. Medo de que, se abrir essa porta, tudo vai queimar. Tudo vai se destruir. Então você engole. Engole a raiva. Engole a exaustão. Engole a si mesma. Mas o seu corpo lembra. Seu útero guarda os códigos. Os códigos do fogo que foi apagado há séculos. O fogo que as sacerdotisas conheciam. O fogo que os templos guardavam. O fogo que te ensinaram a temer. Durante gerações, mulheres foram treinadas para apagar esse fogo. Seja dócil, não se irrite, controle-se, seja suave. E você obedeceu, como sua mãe obedeceu, como a mãe dela obedeceu. Mas esse fogo não desapareceu. Ele apenas desceu. Desceu para as profundezas do seu útero. E ali, suprimido, ele se transformou. Virou inflamação. Virou cansaço crônico. Virou doenças que nenhum médico consegue explicar completamente. Seu corpo está gritando: devolva-me meu fogo. Durante séculos, as sacerdotisas do Antigo Egito, de Eleusis, das escolas taoístas, sabiam de uma verdade. Uma verdade que foi sistematicamente destruída, apagada dos registros, queimada junto com as mulheres que a conheciam. Essa verdade é simples. A verdadeira força feminina não nasce na luz. Ela nasce no Atanor, na fornalha sagrada escondida nas profundezas do seu útero. Não é metáfora, é realidade energética. Seu útero não é apenas um órgão, é uma fornalha de transmutação. Um portal alquímico onde qualquer energia pode ser transformada. Dor em força, raiva em poder criativo, vergonha em dignidade. Mas essa fornalha está apagada, fria, e você sente isso. Sente o vazio onde deveria haver calor. Sente a ausência onde deveria haver vida pulsante. Agora eu vou te mostrar algo. Algo que foi escondido. Algo que você já sabe no fundo, mas esqueceu como acessar. Vou te mostrar os 7 portais do Atanor. Os 7 estágios do retorno. O caminho que transforma o chumbo da exaustão no ouro da força. Mas primeiro, você precisa descer. Descer para a escuridão do seu próprio útero e olhar para o que está guardado lá. Na alquimia ocidental, o Atanor é a fornalha, o vaso sagrado onde metais vis se transformam em ouro, onde o chumbo grosseiro passa pelo fogo e emerge como pura luz dourada. Os alquimistas medievais passavam décadas buscando a temperatura perfeita, o fogo constante, a chama que não se apaga nem explode. Porque sem o Atanor funcionando corretamente, não há transmutação, há apenas cinzas. Mas aqui está o segredo que eles não escreveram nos tratados públicos. No corpo feminino, o Atanor não precisa ser construído. Ele já existe. Seu útero é o Atanor vivo.
Não estou falando apenas do órgão físico. Estou falando do campo energético, do portal, do espaço sagrado que existe ali. Mesmo se você passou por histerectomia, a fornalha energética permanece. Porque ela não é carne, é fogo sutil. As sacerdotisas de Ísis no Antigo Egito sabiam disso. Elas usavam vestidos vermelhos carmesim, não como adorno, como símbolo do fogo interior que carregavam aceso. Elas praticavam rituais secretos de ativação do útero através de dança, som e respiração. Na China antiga, os mestres taoístas chamavam isso de Nu Dan, a alquimia feminina. Eles sabiam que o útero é o Dantian inferior, o caldeirão onde se cria a pílula de cinábrio, a essência que confere longevidade e poder espiritual. Mas essa sabedoria foi escondida, transferida apenas para homens, reescrita, distorcida. E a sociedade moderna fez pior. Transformou o útero em fonte de vergonha, de dor menstrual que deve ser suprimida com pílulas, de sexualidade que deve ser controlada, de força vital que deve ser domada. Eles te ensinaram que o útero serve para a reprodução e depois para ser descartado. Mentira. O útero é uma fornalha alquímica. Quando está aceso, ele transmuta tudo. Transmuta a raiva que você sentiu em clareza de limites. Transmuta a dor de relacionamentos tóxicos em discernimento. Transmuta o medo em coragem visceral. Mas quando está apagado, quando o fogo dorme, você sente exatamente o que está sentindo agora. Exaustão sem fim, energia vazando pelos seus poros, a sensação de que você não existe mais como mulher inteira, apenas como função. A alquimia tradicional descreve 4 estágios principais: nigredo, o enegrecimento; albedo, o branqueamento; citrinitas, o amarelecimento; rubedo, o avermelhamento. Cada estágio é uma morte e um renascimento. Cada um exige um tipo diferente de fogo, e todos eles acontecem dentro do seu atanor. Você está prestes a atravessar 7 portais, 7 estágios de retorno ao seu poder original. Alguns serão desconfortáveis. Um deles será assustador. Mas eu vou caminhar com você, passo a passo, portal a portal. O primeiro portal é o mais sombrio. É onde a maioria desiste. Porque para reacender o fogo, você precisa primeiro olhar para as cinzas. Você precisa descer para o nigredo, para a escuridão do útero, e ver o que está guardado lá. Nigredo. A primeira fase da grande obra. O enegrecimento. A putrefação. A morte antes do renascimento. Na alquimia clássica, é quando você coloca a matéria-prima na fornalha e ela começa a se decompor. Fica negra, fedorenta, irreconhecível. Os alquimistas chamavam isso de mais negro que o negro. E muitos desistiam aqui, achando que haviam falhado. Mas não falharam. Nigredo não é falha, é iniciação. No seu corpo, nigredo é o momento em que você finalmente para de fugir, para de encher a agenda, para de se anestesiar com comida, trabalho, séries, álcool, e desce. Desce conscientemente para o vazio que seu útero carrega. E o que você encontra lá? Dor, raiva congelada, memórias energéticas de todos os parceiros que te tocaram, traumas sexuais que você nunca processou, palavras cruéis
que entraram pelo seu corpo e ficaram presas. A vergonha que sua mãe te passou. A submissão que sua avó engoliu. Seu útero guardou tudo, porque ele é receptivo por natureza. Ele absorve. E quando você não sabe como limpar, ele se torna um depósito de dor alheia. Mas aqui está a verdade que poucos te contam. Você precisa olhar para isso. Não superficialmente, profundamente. Você precisa descer para o fundo do poço, porque só o que é visto pode ser transmutado. O que permanece na sombra continua te controlando. Nigredo não é depressão clínica, é descida ritual. É o momento em que você diz: está bem, eu vou olhar, eu vou sentir, mesmo que doa. E como você faz isso? Através da primeira prática, a meditação do útero vazio. Prática número 1. Meditação do útero vazio. Sente-se confortavelmente. Coluna reta, mas sem rigidez. Coloque as duas mãos sobre o baixo ventre, logo acima do osso púbico. Sinta o calor das suas palmas. Respire fundo. Leve sua atenção para dentro, para o espaço do útero, e pergunte internamente com sinceridade: o que você está guardando? Não force respostas, apenas observe. Observe as sensações que surgem: peso, frio, dor, vazio, calor estranho, náusea. Tudo é informação válida. Talvez surjam imagens, rostos, memórias, emoções que você não sente há anos. Deixe emergir. Não tente consertar. Não tente mudar. Apenas testemunhe. Faça isso por 7 a 10 minutos diariamente durante 7 dias. Vai ser desconfortável. Algumas mulheres choram. Outras sentem raiva. Outras sentem nada. Um vazio assustador. Tudo isso é Nigredo se revelando. Mas você não está sozinha nessa descida. Milhares de mulheres antes de você desceram e voltaram, mais inteiras, mais vivas. Você desceu, viu a escuridão. Agora, vem o momento de acender a primeira fagulha, a primeira chama no fundo da fornalha. A fornalha está fria. Você viu as cinzas, sentiu o vazio. Mas agora vem um momento sagrado. O momento de acender a primeira fagulha. Na alquimia, existe um princípio fundamental. Nada se transmuta sem calor. Você pode ter os ingredientes perfeitos, o vaso correto, a intenção clara, mas sem fogo, não há obra, não há transformação. O fogo não vem de fora. Ele nunca veio. Ele sempre esteve adormecido dentro de você, esperando a respiração certa para despertar. Prana. Os yogis chamam assim a energia vital que permeia tudo. Ela entra pelo ar que você respira. E quando você respira conscientemente, direcionando essa força para o útero, algo acontece. O oxigênio se torna combustível. A intenção se torna faísca. E o atanor começa a aquecer. É a mesma energia que os taoístas chamavam de Qi, a força vital que circula pelo corpo através de meridianos invisíveis. Quando essa energia é dirigida ao dantian inferior, ao caldeirão do baixo ventre,
ela desperta Kundalini, a serpente de fogo enrolada na base da coluna. Mas não se assuste com os nomes, com os conceitos. O que importa é isso. Você tem uma fornalha. Ela precisa de combustível. E o combustível é a respiração consciente. Nas primeiras vezes, talvez você sinta apenas um leve aquecimento. Uma sensação sutil de calor se espalhando pelo baixo ventre. Isso já é vitória. É a fagulha inicial. A primeira chama tremulante, que logo se tornará incêndio. Agora, a segunda prática. A respiração do fogo do útero. Prática número 2. Respiração do fogo do útero. Sente-se confortavelmente ou deite-se de costas. Coloque uma mão sobre o baixo ventre, logo acima do osso púbico. A outra mão sobre o coração. Sinta a conexão entre esses dois centros de poder. Feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz, levando o ar não para o peito, mas para a barriga. Sinta o ventre se expandir como um balão. A mão que está sobre o útero deve subir. Ao inspirar, visualize uma pequena chama, dourada ou vermelha como brasas. Ela se acende no centro exato do seu útero, uma pequena chama viva, pulsante. Agora expire lentamente pela boca. E ao expirar, veja essa chama se expandir. Ela cresce, irradia calor, preenche todo o espaço do útero, desce pelas coxas, sobe pela coluna. Inspire novamente. A chama se concentra, pequena e intensa. Expire. Ela se expande, quente e viva. Continue. 5 a 7 minutos. Não force. Não se esforce. Apenas respire e visualize. Respire e sinta. Podem surgir sensações. Calor real, não imaginário. Formigamento. Pulsação rítmica no baixo ventre. Até mesmo excitação sexual leve. Todos esses são sinais de que o Atanora está despertando. Faça isso pela manhã, 5 minutos, durante 7 dias consecutivos. E se você não sentir nada nos primeiros dias? Se o útero parecer ainda frio e inerte? Continue. O fogo está sendo aceso nas camadas sutis primeiro, no corpo energético, no campo que os olhos não veem. O corpo físico responde depois, sempre depois. Confie no processo. As sacerdotisas taoístas praticavam a respiração ovariana durante meses antes de sentirem a pílula de cinábrio se formar, a essência sagrada que conferia longevidade e poder espiritual. Você não está inventando nada. Está lembrando. Reativando códigos ancestrais que seu DNA feminino carrega há milênios. O fogo começou. A fagulha está acesa. Mas agora precisamos purificá-la. Porque seu útero não está vazio apenas de energia. Ele está cheio. Cheio do que não é seu. Albedo. A segunda fase da grande obra. O branqueamento. A purificação. Na fornalha alquímica, depois do enegrecimento vem o clareamento. O fogo queima as impurezas. Os metais vis se separam. A escória sobe à superfície e é removida. O que resta é mais puro, mais claro, mais próximo do ouro. No seu corpo, albedo é o fogo branco, o fogo que não aquece. Ele queima frio e consome tudo que não carrega sua assinatura energética.
Seu útero é uma esponja energética. Ele absorve. É receptivo por natureza. E toda vez que você se une intimamente com alguém, há troca. Não apenas de fluidos, de energia, de fragmentos sutis. As tradições antigas sabiam disso. Por isso existiam rituais de purificação após cada união sexual. Banhos com ervas, defumações, períodos de recolhimento. Na tradição maia, as mulheres faziam bajos, vaporizações vaginais com ervas sagradas, não por higiene física, por limpeza energética, para liberar o que havia sido absorvido. Mas na modernidade, ninguém te ensinou isso. Você passou de parceiro para parceiro, de relação para relação, absorvendo camadas e mais camadas. E agora seu útero carrega fragmentos de todos eles. Não é culpa sua. É ignorância coletiva. Mas agora você sabe. E saber é o primeiro passo para limpar. O que mais seu útero guarda? Traumas sexuais não processados. Aquele toque que você não queria, mas aceitou. Aquelas palavras durante o sexo que te feriram, mas você engoliu. A violência sutil que se disfarçou de paixão. Expectativas alheias que você internalizou. Seja assim. Goste disso. Não seja tão exigente. Dê mais. Reclame menos. E julgamentos. Tantos julgamentos. Da sua mãe, da sociedade, da religião. Vergonha do próprio corpo. Vergonha do prazer. Vergonha de ser mulher. O fogo branco queima tudo isso. Ele não julga. Não pergunta se você deveria ter feito diferente. Ele simplesmente consome o que não é seu e libera. Agora, a terceira prática. O ritual de purificação do Atanor. Prática número 3. Ritual de purificação do Atanor. Este ritual pede mais tempo, mais profundidade. Faça-o uma vez por semana, durante 21 dias, 3 semanas, um ciclo lunar completo. Acenda uma vela branca. Sente-se diante dela em silêncio. Deixe que a chama seja seu ponto focal. Coloque as 2 mãos sobre o útero. Respire fundo 3 vezes. A cada respiração, convide o fogo branco a entrar. Visualize um fogo branco prateado, mais brilhante que qualquer luz física. Ele desce pela sua coroa, atravessa seu peito e se estabelece no útero. Esse fogo começa a queimar camadas, camada por camada, e você vai vendo o que surge. Rostos de ex-parceiros, mãos que te tocaram sem verdadeira presença, palavras que feriram, olhares que julgaram, expectativas que te sufocaram. Deixe o fogo consumir tudo. Veja essas imagens, essas energias se transformando em cinzas brancas, leves, inofensivas. Quando todo o útero estiver preenchido apenas com cinzas brancas, sopre mentalmente. Sopre essas cinzas para longe. Elas se dissolvem no ar, desaparecem. O que resta? Espaço. Espaço vazio e limpo. Seu espaço. Durante esse ritual, emoções intensas podem surgir. Raiva, tristeza profunda, nojo, até ódio. Permita. Deixe passar através de você como ondas. Não segure. Não reprima. Essas emoções são a escória sendo expelida.
são os últimos resquícios sendo queimados. Talvez você pense, mas eu amava essa pessoa. Não quero queimá-la. Você não está queimando a pessoa. Está liberando a marca energética que ficou. E sabe o que isso faz? Liberta vocês dois. Permite que cada um siga seu caminho, sem cordas invisíveis amarrando. Após as 3 semanas, você vai sentir. Vai sentir o espaço interno ser seu novamente. Clareza mental que você não tinha há anos. E uma sensação simples, mas profunda. Este útero é meu. Você purificou. O atanor está limpo. E agora o fogo muda de cor. Do branco para o dourado. Do dourado para o vermelho. Citrinitas. O amarelecimento. O amanhecer depois da noite escura. Na alquimia, é quando o material purificado começa a brilhar. Uma luz dourada emerge. O sol interior nasce. É o primeiro vislumbre do ouro que está por vir. E no seu corpo? No seu útero limpo e desperto? Citrinitas é quando você começa a sentir vitalidade, desejo, não apenas sexual, desejo de viver, de criar, de mover, de dançar. Seus olhos brilham novamente. Sua pele parece mais viva. Você acorda e, pela primeira vez em meses, anos talvez, sente vontade de estar presente no próprio corpo. Mas Citrinitas é apenas o amanhecer. Rubedo é o meio-dia. O fogo pleno. O vermelho. A chama total. Rubedo. A fase final da grande obra. O avermelhamento. O casamento alquímico. A união dos opostos. Onde nasce o ouro filosofal. E o que isso significa para você? Significa força. Força sem desculpas. Força sem justificativas. Força que não pede licença. E aqui vem algo que a sociedade não quer que você saiba. Algo que foi sistematicamente apagado das mulheres durante séculos. Sua raiva é sagrada. Raiva. Essa emoção que te ensinaram a suprimir. Mulher raivosa é feia. Mulher raivosa é perigosa. Mulher raivosa é mal amada. Mentiras. Todas mentiras. A raiva feminina é o fogo protetor do útero. É a energia que defende suas fronteiras, que diz não quando algo viola sua integridade, que expulsa o que não serve mais. Quando você corta a raiva de uma mulher, você corta sua capacidade de proteger a si mesma, e ela se torna presa fácil, manipulável, submissa. Raiva consciente não é agressão, é discernimento. É o fogo que queima na porta do templo e não permite entrada de profanadores. Raiva inconsciente? Essa sim é explosão. É destruição caótica, porque foi reprimida tanto tempo que sai em erupção vulcânica. Mas quando você integra a raiva, quando permite que ela flua conscientemente, ela se torna poder, clareza, magnetismo, presença. Agora você vai ativar esse fogo vermelho através do som, através da voz. Prática número 4. O som da força. Fique em pé. Pés afastados na largura dos quadris. Joelhos levemente flexionados. Não trave as pernas. Deixe-as macias, enraizadas, mas vivas. Coloque as mãos sobre o baixo ventre. Sinta o útero sob suas palmas.
Inspire profundamente. Puxe o ar até a raiz, até o períneo. Sinta o abdômen se expandir completamente. Agora, ao expirar, emita um som grave, prolongado. Pode ser "ah", pode ser o que vier naturalmente. Mas não solte o som só da garganta. Deixe-ele nascer do útero. Sinta a vibração descer da garganta para o peito, do peito para o ventre, do ventre para o útero, do útero irradiando pelas coxas, quadris, toda a pelve. Sua voz pode falhar no início. Pode sair tremida, fraca, cortada. Isso é a garganta bloqueada. Anos de "não fale assim", abaixe o tom, seja mais delicada. Continue. A cada respiração, a voz se fortalece, o som se aprofunda e você sente o poder físico voltando. 3 a 5 minutos, diariamente. Permita que o corpo se mova. Se ele quiser balançar, balance. Se quiser tremer, trema. Não controle. Deixe a energia se expressar. Mas e se eu ficar agressiva? E se machucar alguém? Você não vai, porque essa prática te ensina a diferença. Raiva dirigida, raiva consciente. Você está aprendendo a ser a guardiã do seu próprio templo. E agora? Agora você precisa ouvir algo. Você viu as cinzas, acendeu o fogo, purificou o Atanor, sentiu a força voltar. Agora você sabe o que seu corpo é capaz, sabe o que estava adormecido dentro de você. E sabe o que isso significa? Você não pode mais fingir que não sabe. Pode ignorar, pode adiar, pode voltar aos velhos padrões por medo ou conveniência. Mas voltar a ser quem você era antes? Impossível. O conhecimento foi transmitido. O portal foi atravessado. Não há mais inocência. Não há mais "eu não sabia". A pergunta agora não é "devo fazer". A pergunta é: o que você vai fazer com esse poder? Vai deixá-lo apagar novamente? Ou vai aprender a viver com o fogo aceso, sem se consumir? Porque poder sem integração queima a própria dona. E agora você aprende a última lição, a mais sutil, a mais necessária. Como viver com a fornalha acesa, constantemente, sem exaustão, sem explosão. O fogo está aceso, vermelho, vivo, pulsante. Mas agora vem a pergunta que poucos fazem: como sustentar esse fogo? Como viver com a fornalha acesa sem se consumir, sem explodir, sem queimar tudo ao redor? Existe diferença crucial entre 2 tipos de fogo. Fogo caótico. Esse é o fogo da ansiedade, da raiva explosiva, do desejo compulsivo. Ele te consome, te deixa exausta, te faz acordar no meio da noite com o coração acelerado. É chama descontrolada que devora a própria lenha e apaga. Fogo integrado. Esse é o fogo da presença, do magnetismo, da clareza absoluta. Ele te ilumina sem queimar, te aquece sem esgotar. É a brasa viva que nunca se apaga, porque sabe se alimentar sem devorar. Você não busca estar sempre acesa,
no sentido de agitada, mas sempre conectada à brasa, ao calor constante e sustentável que pulsa no centro do seu ser. E como se faz isso? Através da circulação. Na alquimia taoísta, existe a órbita microcósmica, um circuito de energia que sobe pela coluna e desce pela frente do corpo. Quando essa circulação acontece, a energia não fica estagnada em um ponto. Ela flui. E o que flui não queima. Prática número 5. A órbita microcósmica feminina. Sente-se com a coluna ereta, não rígida, apenas alinhada. Mãos sobre as coxas, palmas para cima. Inspire, levando energia do útero para cima. Sinta essa energia subir pela coluna vertebral como uma serpente de fogo dourado. Ela sobe, sobe até o topo da cabeça. Ao expirar, a energia desce pela frente do corpo, desce da cabeça para a garganta, da garganta para o coração, do coração para o útero e fecha o circuito. Inspire, energia sobe pelas costas. Expire, energia desce pela frente. Crie um circuito vivo. 5 minutos, 2 vezes ao dia, manhã e noite. Menos oscilações emocionais bruscas, menos explosões de raiva seguidas de culpa, menos exaustão inexplicável. A energia circula, não estagna, não explode. E se eu perder esse estado? E se o fogo apagar novamente? Você vai perder e vai reconquistar. Esse é o caminho. Não é linha reta, é espiral. Você sobe, desce, sobe novamente. Mas cada volta da espiral te leva mais alto. E sabe o que mais sustenta o fogo? Dormir quando o corpo pede. Comer quando a fome real, não emocional. Dizer não sem culpa quando algo viola sua energia. Tocar seu próprio corpo com reverência, não pressa. Viver com o atanor aceso significa honrar seus ritmos. Não forçar, não empurrar. Fluir. E agora, o último portal, o 7º estágio, o mais misterioso de todos. O Opus Magnum, a grande obra, completa. Na alquimia tradicional, o objetivo final não é criar ouro do chumbo. Isso é símbolo, metáfora. O verdadeiro objetivo é criar a pedra filosofal, a substância que transmuta tudo que toca. E aqui está o segredo final. O segredo que apenas os iniciados conheciam. A pedra filosofal não é uma pedra. É um estado de ser. Você passou pelos 7 portais. Desceu ao Nigredo. Acendeu o primeiro fogo. Purificou no Albedo. Brilhou nos Citrinitas. Ardeu no Rubedo. Aprendeu a circular. Integrou. E agora? Agora você não possui uma fornalha. Você se tornou a fornalha. Seu útero é um atanor vivo, constantemente ativo. E qualquer energia que entra no seu campo é automaticamente transmutada. Você entra numa sala e a vibração muda. Não porque você fez algo, mas porque sua presença carrega fogo transmutador. Você abraça alguém em dor e a dor diminui. Não porque você curou, mas porque seu atanor transmutou a densidade. Alguém te ataca com raiva e você não absorve.
Não revida cegamente. Você transmuta. A raiva alheia entra no seu campo e sai como clareza, como compaixão firme, como limite estabelecido, sem violência. Isso não te torna especial, te torna o que você sempre foi. Antes de te ensinarem a apagar seu fogo, antes de te convencerem que ser mulher é ser frágil. Nigredo te ensinou a olhar para a sombra. Albedo te limpou do que não era seu. Citrinitas acendeu seu desejo de viver. Rubedo devolveu sua raiva sagrada. A circulação te ensinou sustentabilidade. E agora, você é a própria transmutação viva. Mas e se eu falhar? E se esquecer tudo isso e voltar ao vazio? Não existe falhar. Existe esquecer e relembrar. E agora você tem o mapa. Os 7 estágios, as 5 práticas. Sempre que sentir o fogo diminuir, você sabe o caminho de volta. Lembra quando você acordava exausta, como se tivesse apagado um incêndio a noite inteira? Agora você acorda com brasa viva. Nem sempre intensa, nem todos os dias brilhante, mas você sabe. Sabe como reavivar. Sabe onde está a lenha. Sabe como soprar a chama. A pedra filosofal é você. A fornalha é você. O fogo é você. E esse fogo não destrói. Ele transmuta. Seu útero é uma fornalha sagrada. Sempre foi. Sempre será. Chegamos ao fim desta jornada, mas o verdadeiro começo está apenas nascendo dentro de você. As 5 práticas que transmiti não são leis, são chaves. Use as que ressoam com você agora. Deixe de lado as que não servem neste momento. Elas estarão aqui quando você precisar. A primeira prática, a meditação do útero vazio, te ensina a olhar. A segunda, a respiração do fogo, te ensina a acender. A terceira, o ritual de purificação, te ensina a limpar. A quarta, o som da força, te ensina a vibrar poder. A quinta, a órbita microcósmica, te ensina a circular sem esgotar. Você não precisa da minha permissão. Não precisa de validação externa. Você já é a autoridade sobre o seu próprio corpo, sobre o seu próprio fogo. Essas práticas vêm de tradições milenares, do Egito, do Tao, da alquimia. Mas agora elas são suas. Adapte, modifique, sinta o que funciona para o seu corpo, para o seu útero, para o seu fogo. O Atanor está aceso. A fornalha está viva. Agora é com você. Mantenha assim. Pratique. Observe. Sinta o que muda na sua vida quando você vive com fogo integrado. Veja como seus relacionamentos se transformam. Como você estabelece limites sem culpa. Como sua energia para de vazar. Como você se torna presença magnética. Como decisões ficam mais claras. Como o medo diminui. Se você sentiu o fogo despertar enquanto assistia a este vídeo, escreva nos comentários apenas uma palavra: fogo. Vou saber que você atravessou os portais, que a transmissão aconteceu. E se quiser compartilhar qual prática mais ressoou com você, qual portal foi mais desafiador, será uma honra ler. Cada caminho é único. Cada útero acende de forma diferente.
O conhecimento foi transmitido. Os portais foram abertos. As chaves foram entregues. Agora, caminha, pratica, vive. O fogo é seu. Sempre foi.